A gente fala tanto do sujeito adulto quanto do sujeito idoso, há uma série de estereótipos no que diz respeito ao que é educação. Então a gente acaba desconsiderando que esses sujeitos, eles devem ser educados. Bom, primeiramente, quando a gente fala em educação para o idoso, a gente precisa entender quem é o sujeito idoso antes de se preocupar com esse processo educativo. Muitas vezes as pessoas elas acabam desconsiderando ou não compreendendo exatamente quem que é o idoso. E nesse recorte a gente vai falar um pouco da sociedade brasileira. Atualmente no Brasil nós temos 26 milhões de idosos. O que isso significa basicamente para a gente? Em torno de 13% da população brasileira é composta por idosos. Quem que é o idoso? Então, é toda e qualquer pessoa que tenha 60 anos ou mais. Então, se a gente for pensar nesse panorama e nessa condição, é uma quantidade muito grande de pessoas que têm toda uma condição de vida, sejam como aposentados, donas de casa, alguns ainda em atividade, e que por diversos motivos ou diversas razões estão algumas vezes buscando espaços de formação, ou outras vezes nunca tiveram acesso a qualquer processo formativo ou educativo. Então, quando a gente pensa num processo de educação para o idoso, a gente quer encontrar essas pessoas que, por algum motivo, nunca estudaram, nunca estiveram no espaço formal de educação, ou que já tiveram essa oportunidade educacional, mas por diversas razões buscam novos conhecimentos, aquisição de outros saberes. Então, quando a gente está diante de todo esse panorama de uma quantidade muito grande, a gente já justifica a necessidade de pensar a educação para o idoso. Um outro elemento também importante é que, quando a gente diz que a educação é para todos, aí já referendada, inclusive na prescrição legal lá na Constituição, que a educação é um dever do Estado e da família, a gente também deve englobar o sujeito idoso. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma visão do que é educação, a nossa menção direta é a educação da escola. E quando a gente pensa na escola, o sujeito que emerge é a criança, geralmente aquela criança pequena da educação infantil, do fundamental e adolescente ali do ensino médio, e às vezes a gente vislumbra e consegue lembrar que ensino superior é educação. Mas qualquer outro espaço educacional ou qualquer outra ação formativa, muitas vezes a gente acaba não lembrando ou muitas vezes não reconhecendo como educação. E também nesse sentido, quando a gente fala tanto do sujeito adulto quanto do sujeito idoso, há uma série de estereótipos no que diz respeito ao que é educação. Então a gente acaba desconsiderando que esses sujeitos, eles devem ser educados, porque a nossa visão ela é muito restrita ao processo escolarizado. Quando estes sujeitos eles estão no espaço formal, seja por meio, por exemplo, da educação de jovens e adultos, seja no ensino superior ou na pós-graduação, existe uma série de preconceitos. Então, que o idoso não aprende, que o idoso tem uma dificuldade de aquisição de conhecimentos, que ele não vai se adaptar à metodologia, ou que ele não vai saber o que ele está fazendo. Mas o que é isso? Isso é reflexo da nossa sociedade. Muitas vezes, a visão que se tem é uma visão preconceituosa em relação ao idoso, porque nós consideramos que aquilo que é velho é algo em desuso, descontinuado, que não tem mais serventia. Então, nesse sentido, essas relações preconceituosas também dizem respeito às pessoas. Então, muitas vezes, adolescentes, jovens, adultos e inclusive idosos têm um preconceito muito grande sobre o que é ser idoso e o que é ser um sujeito da velhice. Então, com essa relação de muitos preconceitos e de marginalização, não se tem uma visão adequada do que esse processo educativo pode trazer de contribuição para uma pessoa na terceira idade. Então, quando a gente fala de educação para a terceira idade, é importante a gente ter uma menção direta às pesquisas que são realizadas. Atualmente, a gente já consegue vislumbrar uma quantidade maior de pesquisas que tenham como objeto a educação para a terceira idade. Mas ainda, no que diz respeito a fundamentos teóricos, a gente acaba percebendo que uma boa parte das pesquisas, elas são mais relatos de experiência do que, de fato, revisões teóricas
no que diz respeito, então, a esse segmento etário e a especificidade da educação para o idoso. Mas diante desses elementos mesmo, apesar desses relatos de experiência, a gente acaba observando que boa parte dessas falas que esses autores vão nos trazendo, eles fazem uma menção direta à educação permanente, que acaba fundamentando boa parte dessas ações educativas para o idoso, principalmente aquelas realizadas em espaços de educação não formal, porque compreende que a educação ela vai acontecer ao longo da vida e que todo e qualquer sujeito tem condições de aprender. Então, da criança até o idoso pode aprender. Então, a gente acaba esbarrando novamente mais um mito em relação à velhice, que é da incapacidade de aprender. Então, da mesma forma que tem algumas incapacidades capacidade de realizar alguma atividade diferenciada, por exemplo, um esporte radical, impossibilidade de uma nova profissão, impossibilidade de um novo relacionamento, também as pessoas acabam acreditando que a pessoa, ao estar na terceira idade, ela é incapaz de aprender algo novo ou algo diferente. E um exemplo bem claro diz respeito às tecnologias. Então, muitas vezes, alguns idosos, eles querem ter seus smartphones, querem um notebook, e a própria família, às vezes, tem uma certa restrição no imaginário, pensando que aquele sujeito não teria condições de manuseio ou de adaptação às questões da tecnologia. Então, nesse sentido, a educação para a terceira idade, ela tem esse fundamento direto no que diz respeito à educação permanente, no respeito, então, essas condições de aprendizagem, lembrando que limitações no que diz respeito à aprendizagem e não aprendizagens, não são reflexos apenas da terceira idade. Qualquer pessoa vai ter alguma limitação de aprendizagem em toda a sua existência, e as incapacidades de aprender geralmente são ligadas a patologias, mas isso vai acometer criança, jovem, adulto e idoso. Então, é sempre importante lembrar que quando a gente fala em educação para a terceira idade, nosso fundamento principal, então, está ligado à educação permanente, entendendo que o sujeito é um sujeito integral, de uma formação contínua, e não só numa visão escolarizada de educação. Então, a gente consegue compreender que o sujeito, ele pode buscar um espaço escolarizado, então, como um direito à educação previsto na Constituição, mas não somente isso, ele pode buscar cursos de atualização, outros espaços em que ele se sinta bem e que ele queira buscar sua atualização, convívio social, ampliação dos seus laços, aquisição de novos papéis. Porque muitas vezes as pessoas, quando elas estão na terceira idade, elas estão ou viúvas, ou vamos pensar assim, né, pessoas que foram solteiras a vida toda, que tinham ali um convívio com sobrinhos, com irmãos, mas a partir dos anos elas vão perdendo esses laços familiares e elas vão sendo até vítimas de um isolamento mais profundo. E isso é muito prejudicial. Nesse sentido, os processos formativos educacionais, eles são muito importantes, porque além da aquisição do conhecimento e desse processo em que a pessoa tem uma elevação de autoestima, porque quanto mais você sabe, mais você quer buscar conhecimentos, ela vai ampliando os seus círculos. E esses elementos, eles são bastante importantes para a constituição desse sujeito. Então, a educação, ela tem um papel bastante importante no que diz respeito à transformação e da mudança social da vida do idoso. Além disso, os processos educativos também contribuem nessas condições sociais. Muitas vezes, o idoso, ele acaba não reconhecendo nem quem é na sociedade e também desconhece quase que totalmente quais são seus direitos. E essas vias de processos educativos, elas são bastante importantes, porque fazem com que esse sujeito idoso, por exemplo, ele reconheça que ele não tem direito apenas a uma fila preferencial no supermercado ou no banco, ou um assento preferencial no ônibus. Ele acaba percebendo que ele tem, sim, direito à educação, ele tem direito de ir ao cinema pagando meia entrada, ele tem outros direitos à saúde, a publicações adequadas à sua faixa etária, mas isso não é infantilizar a velhice, mas sim, por exemplo, ampliar o tamanho da fonte. Algumas questões, elas são relativas ao envelhecimento, as pessoas podem ter dificuldades no que diz respeito à sua visão, mas então a gente pode ter um processo de adaptação que também é bastante importante. Então, quando o idoso ele conhece melhor os seus direitos, ele consegue se adequar a essa vida moderna com mais facilidade, mas também com maior reconhecimento. No que
diz respeito à educação para o idoso, é bastante importante vislumbrar o papel do professor, que é um sujeito preponderante dessa relação entre educação e idoso. Muitas vezes o professor acaba desconhecendo, ou muitas vezes ele nem tem condições de entender quem é aquele sujeito. Vamos pegar um exemplo da educação de jovens e adultos. Muitas vezes, em classes heterogêneas, nós temos adolescentes, jovens, adultos e idosos. E nessa condição, você pensar um processo educativo de um jovem de 16 anos e de um idoso de 60, 70, 80, sem um processo de adaptação, sem um processo de reconhecimento de quem são esses sujeitos, é algo muito complexo. Por quê? Muitas vezes o idoso ele acaba sendo desmotivado nessa relação de uma diferença de idade muito grande entre seus colegas de sala. E os objetivos de aprendizagem são muito distintos. Enquanto um jovem ele pode estar na educação de jovens e adultos, às vezes por uma medida socioeducativa, o idoso pode estar ali pela primeira vez na sua vida. Ele quer se alfabetizar por um ganho pessoal, por uma elevação de autoestima. Então, como os objetivos para aquela finalidade são diferentes, cabe ao professor esse processo de mediação. Então é bastante importante que o professor ele reconheça quem é o sujeito que ele está educando, que ele reconheça quais são as suas demandas, quais são as suas dificuldades e nesse sentido faça um processo de adaptação aos materiais, às metodologias. Ser idoso não significa necessariamente que a pessoa vai ter uma lentidão para aprendizagem ou vai ter uma dificuldade visual ou auditiva. Isso faz parte de sujeitos da infância até a velhice, mas cabe a quem? Cabe ao professor reconhecer quem são os sujeitos com quem ele está trabalhando. O mesmo se dá, por exemplo, nos espaços de educação não formal. Nem todo espaço de educação não formal vai ter uma exigência de uma escolarização mínima. Então, se eu vou trabalhar com um idoso, estou ensinando noções de informática para ele, eu posso trabalhar com um idoso que é alfabetizado, que tem ali uma compreensão bastante rudimentar da linguagem escrita, como eu posso estar trabalhando com um idoso que é pós-graduado. Então, o que me cabe? Ambos querem aprender a mesma coisa, ambos querem utilizar a ferramenta, por exemplo, do computador, do smartphone, mas o que me cabe? Entender e perceber quais são as necessidades educacionais e as adaptações que são necessárias. Um elemento também bastante necessário nessa relação é o processo de eu flexibilizar os materiais. Eu posso trazer materiais escritos, eu posso trazer músicas, eu posso trazer filmes, posso trabalhar com leituras, mas quando couber, porque o que é bastante importante? Que esse idoso não se sinta mais excluído do que ele já é. Vamos pensar lá, o idoso tem 70, 80 anos e ele é semi-alfabetizado. Ele já passou por uma vida bastante excludente por não ser alfabetizado, por não ser escolarizado. Se ele está no espaço educativo, ele quer se sentir bem, ele quer agregar, ele quer buscar novos conhecimentos. Então, é importante que o professor tenha esse processo de reconhecimento, essa visão mais ampla das demandas e necessidades do sujeito idoso. Mas se a gente for pensar no sentido educativo, não só no espaço escolarizado, mas também nas ações de educação não formal, na verdade, o professor precisa ter esse olhar apurado para todo sujeito. Então, entendendo quais são as demandas, quais são as necessidades e quais são os materiais que vão ser adequados. Se é um problema visual, eu posso ampliar a letra, posso trabalhar mais com atividades sonoras, mas eu preciso entender e conhecer quem são as pessoas. Quando nós pensamos em quais são as ações educativas para o idoso, a gente pode elencar uma série de questões, uma série de possibilidades. Uma delas, na educação de jovens e adultos, quando for o caso, ensino superior, pós-graduação, como espaços formais. Nas universidades também os idosos podem realizar, por exemplo, atividades de atualização por meio de cursos de extensão. São alguns exemplos. Mas, para além disso, nos espaços de educação não formal, inclusive aqueles que estão atrelados ou dentro das próprias universidades, a gente pode citar a Universidade Aberta para a Terceira Idade, que é uma importante ação extensionista e que acaba congregando idosos em diversos lugares no Brasil. Atualmente, nós temos mais de 200 projetos ou programas, dependendo da sua organização, que acabam atendendo idosos.
Mas ainda, se a gente for pensando na questão quantitativa de idosos, é uma quantidade muito pequena de ações e que não responde a toda a demanda. Mas, para além disso, nós temos outras ações que também vão promover ações educativas para o idoso. Exemplos são as ações voltadas para o idoso a partir dos centros de referência, os CRAS, que acabam promovendo palestras, ações de informação, ações de saúde, alguns cursos de curta duração. Então, os CRAS eles têm um papel bastante importante nesse processo educativo nas comunidades e para os idosos. Nós também temos os centros comunitários, que acabam tendo também centros de idosos, né, e acabam ali fazendo um processo de convivência, mas também alguns deles eles vão ultrapassar ali a barreira da recreação e acabam também buscando momentos formativos, que é algo bastante importante. E também nós temos nas unidades básicas de saúde, algumas contam com assistente social que também, por diversos motivos, acaba entendendo que o idoso não precisa apenas da assistência. Em alguns casos, a assistência ela é essencial, mas o idoso não precisa apenas de uma assistência, ele pode ser educado, receber informações, entender quais são os seus direitos, se envolver, participar de outras atividades. Então, também são esses espaços. Mas também o idoso ele pode se inserir em toda e qualquer atividade, entendendo que se a educação é para todos, ele pode se inserir também em espaços privados, realizando cursos de curta duração, de longa duração, um curso de informática, de atualização, a partir daquilo que ele tem vontade. Também a gente acaba percebendo hoje um crescente número de idosos que acabam realizando cursos por meio da educação à distância. Cursos de graduação, de aperfeiçoamento, especializações ou até mesmo cursos de curta duração aí para questões, às vezes, da vida cotidiana, de adaptação à vida moderna, aprender a fazer receitas, enfim, aquilo que ele tem interesse. O que importa, na verdade? Ele entender que ele pode se atualizar, ele pode buscar educação em todo e qualquer espaço, desde que esses espaços entendam que o idoso é um sujeito que também pode ser educado. Trabalhar com o idoso é mais do que uma demanda ou mais que atendimento a um quantitativo de pessoas. É importante que a gente reconheça e entenda que esses sujeitos eles precisam mais do que recreação, mais do que um baile, mais do que um chamamento para uma viagem. Eles precisam ser reconhecidos como sujeitos de direitos, sujeitos que também fazem parte do processo educativo. Então, perceber que é possível trabalhar com o idoso e que é possível educá-lo transcende a nossa condição, inclusive, de professor. Porque muitas vezes a nossa visão ela é muito preconceituosa e restrita. A gente se imagina, enquanto professor, um professor de criança. E a gente muitas vezes não consegue nem vislumbrar que é possível trabalhar e educar alguém jovem, adulto e quem dirá o idoso. Porque sempre há uma certa barreira. Será que ele vai aprender? E será que eu vou saber ensinar quem sabe muito mais da vida do que eu? E aí são elementos que nos tiram ali eu sempre falo, nos tiram do eixo da tranquilidade e nos fazem vislumbrar outras possibilidades. E aí eu termino com uma frase que eu ouvi no primeiro ano do curso de graduação, que ela foi algo que me impulsionou em todas as minhas atividades e me impulsiona até hoje. Que um pássaro não vai alçar grandes voos se estiver preso em uma gaiola.